O que a gente vai analisar hoje é algo fascinante. É como ter acesso a um documento secreto, sabe? Um memorando interno. Só que não é de uma empresa qualquer. É de um demônio sênior, o Fitafuso, para o seu aprendiz, o Vermebile. E o assunto, olha só que interessante, é uma falha catastrófica e, claro, a nova estratégia para tentar consertar o estrago. Então vamos mergulhar nisso. E o Fitafuso já começa com os dois pés no peito, sem rodeios. A primeira frase do memorando já é uma bronca daquelas, definindo o tom. É uma admissão de derrota, e uma derrota feia. O alvo deles, o paciente humano que estava sob a responsabilidade do Vermíbil, simplesmente escapou. Certo, mas que falha foi essa exatamente? O que aconteceu de tão grave? Fitafuso chama de uma segunda conversão. E o que isso quer dizer? Bom, não foi um simples momento de arrependimento, não. Foi algo muito mais profundo. Uma renovação espiritual tão intensa que, para o alto comando do inferno, isso é visto como uma derrota, assim, monumental. E aqui está o pulo do gato, a perspectiva deles. Para o Fitafuso, essa renovação, essa tal de graça, como o inimigo chama, é um desastre estratégico completo. E por quê? Porque é um sinal claríssimo de que o inimigo, como eles se referem a ele, agiu diretamente. E quando isso acontece, o paciente, bom, ele se torna imune, inacessível. A situação é de alerta vermelho e exige uma autópsia imediata para entender onde foi que eles erraram. E aqui que a análise do Fitafuso fica na sua própria lógica genial. Ele não vai falar dos grandes pecados, sabe? Daquelas falhas morais espetaculares que a gente talvez esperasse. Não. Ele aponta o dedo para algo muito, mas muito mais sutil. A causa de toda essa derrota, segundo ele, foram dois erros que parecem, totalmente inofensivos. Parem para pensar nisso aqui. Os erros fatais do aprendiz. Ter permitido que o seu alvo tivesse dois prazeres simples e totalmente autênticos. Primeiro, ler um livro não para se exibir, não para parecer inteligente, mas por puro gosto. E segundo, uma caminhada solitária pelo campo, seguida de um chá, feita só pelo prazer do momento. E aí fica a pergunta, né? Como é que uma coisa tão pequena pode ser tão perigosa para a causa deles? A resposta, segundo Fitafuso, está na arma mais poderosa que o inimigo possui. E o maior perigo para a causa deles, a pura e simples realidade. A lógica do Fitafuso é brutalmente clara. Pensa assim, qualquer experiência autêntica, seja um prazer genuíno ou uma dor real, funciona como uma âncora. Prende o ser humano a algo sólido, a algo verdadeiro. É como se desse à pessoa uma bússola interna, uma pedra de toque, que ajuda a separar o que é real do que é só fumaça, ilusão. E essa comparação aqui mostra isso perfeitamente. O Fitafuso é categórico. 5 minutinhos de uma dor de dente de verdade são capazes de pulverizar anos de autocomiseração daquela angústia meio fabricada. E o mesmo vale para o prazer. Aquele único prazer genuíno, a tal da caminhada, expõe na hora o quão irrelevantes são as ansiedades artificiais que eles tentam empurrar, tipo as pressões da moda e a pose da ironia social. Dá pra sentir a frustração do Fitafuso daqui, né? É como se ele estivesse gritando na cara do aprendiz. Como você não viu isso? Um prazer real, por mais simples que seja, desmascara na hora o que ele chama de tédio dispendioso, que é todo aquele circo de vaidades e distrações que eles vendem como se fosse felicidade. Quando a pessoa experimenta algo real, ela volta pra si. E pra eles aí, fim de jogo. E tudo isso nos leva, então, para o coração da batalha, para o prêmio final desta guerra. A própria definição do que significa ser um eu, a identidade do indivíduo. De um lado, a estratégia do inimigo, convencer a pessoa a abandonar seu egoísmo para, paradoxalmente, se tornar mais ela mesma do que nunca, mais única. Do outro lado, o plano deles, fazer a pessoa abandonar tudo aquilo que a torna única e trocar sua identidade por um catálogo de convenções, modas e opiniões dos outros. E as melhores defesas contra esse ataque à identidade são, mais uma vez, coisas que parecem ridículos. A lista do Fitafuso é quase cômica. Gostar de cricket, colecionar selos, beber chocolate quente. Ou até, vejam só, gostar de dobradinha com cebola. E por que isso funciona? Porque cada um desses gostos genuínos é um tijolinho na construção de um eu de verdade. Um eu que não se dissolve nas tendências do momento. Certo, o estrago está feito, o paciente escapou. E agora? Qual o plano de recuperação? O Fitafuso sabe que um ataque direto neste momento seria inútil. A nova estratégia é muito mais sutil e se baseia em explorar uma fraqueza fundamental da psicologia humana.
O plano todo se apoia nesta lei psicológica. A ideia é bem simples. Hábitos que envolvem ação se fortalecem com a repetição. Já os sentimentos e as boas intenções, se ficam só no campo das ideias, enfraquecem. Ou seja, quanto mais alguém sente que deveria fazer algo, mas não faz, menos capaz de agir essa pessoa se torna. É a paralisia pela intenção. É uma contraofensiva brilhante em sua maldade. Passo 1. Incentivar o paciente a ficar remoendo seus novos sentimentos de contrição. Deixar que ele se afogue neles. Passo 2. Fazer com que ele transforme a experiência em teoria. Sugerir que escreva um livro que analise tudo, transformando o fogo da mudança em cinzas acadêmicas. E o passo 3, o golpe de mestre, impedi-lo de agir. Manter toda essa nova virtude trancada na cabeça, longe dos músculos, longe do mundo real. E no fim das contas, essa estratégia do submundo acaba servindo como um espelho. A pergunta que fica ecoando é, na vida de cada um, o que são os prazeres genuínos que fortalecem e o que é apenas um tédio dispendioso disfarçado de felicidade? É uma reflexão, e tanto, inspirada, ironicamente, pelo manual de instruções de um demônio.